Se quando as coisas dão errado você desiste, talvez agora seja a hora de perceber qual é o suporte necessário para que você persista, ao invés de se achar a pior pessoa do mundo. Oi, mais uma semana se inicia, então bora pro nosso spoiler astral semanal do dia 15 até o dia 21 de junho. Essa semana tá bem tranquila, não teremos trânsitos bem caóticos, porém teremos sim o fim da temporada geminiana. No domingo o Sol entra em Câncer, teremos a entrada de Quiron em Touro. Quiron tá em Áries desde 2018, então é um trânsito bem importante que falaremos aqui nesse episódio. Também teremos andanças de Vênus em Leão, um movimento bem criativo e romântico. E também teremos uma lua em Virgem muito boa para que a gente coloque a mão na massa e resolva muitas das pendências que precisamos resolver. Segunda-feira já entraremos numa energia muito forte de lua nova. Lua nova é plantio de intenções, representa um novo início. Tem uma vibe de frescor, então os nossos ânimos ficam um pouco mais motivados normalmente. A Vênus em Leão vai fazer um sextil, que é um flerte de leve com Urano em Gêmeos, o que é um trânsito bem criativo, então pode ser que ideias surjam. 9h15 da manhã, a Lua entra em Câncer, trazendo uma tônica muito importante sobre autocuidado e o que é necessário para que a gente se nutra e tenha força para executar o que precisamos executar. Atenção que essa Lua em Câncer vai fazer uma quadratura com Netuno, então ela fica meio avoada, distraída demais, dramática demais também, então muito cuidado com isso, tá? No dia 16, permaneceremos com uma lua em Câncer, ela vai fazer uma quadratura com Saturno logo no início da manhã, então pode ser que a gente acorde meio borocochosinho, reage bola pra frente, porque ela vai fazer uma conjunção com Mercúrio ali no final da tarde, isso traz assim aquela coisa de endereçar o que é que a gente tá sentindo e entender que na verdade não tem nada a ver com o outro e também não tem nada a ver com a coisa da gente ficar se culpando, se chicoteando. A vida que a gente vive é um babado. Imagina o tanto de informação que a gente recebe, o tanto de pressão que a gente recebe. Então, assim, se cobrar uma hiper performance nos dias atuais é bobeira, gente. Essa coisa lá do coach lá de 2015, pelo amor de Deus. Na quarta-feira de manhã, a lua já entra em Leão, levantando os ânimos, graças a Deus. A gente também vai ter, olhando aqui minha cola, a Vênus fazendo trígono com Netuno, Vênus em Leão, Netuno em Áries. Hiper mega criativo esse trânsito, especialmente unido ao fato da lua estar em Leão. Mas também essa Vênus em Leão vai fazer uma oposição a Plutão em Aquário. E isso é assim, é tipo, tive uma ideia, uhul! Que ideia incrível! Aí vem um Plutão em Aquário e joga um balde de água fria e fala assim: nossa, você vai pagar de doido, vai todo mundo achar que você é uma idiota, então não faça isso. Então, assim, vamos conter esse chicote da autocrítica, porque por vezes a gente realmente precisa se arriscar e arriscar, inclusive, ser rejeitado para que a gente faça alguma coisa que presta, não é mesmo? No início, a gente fica tremendo na base, pode até receber algumas críticas, piadinhas, etc e tal, mas depois que dá certo, fica todo mundo te chechelando. Então, assim, vamos focar nisso? E aí, na quinta-feira, a Lua permanece em Leão, ela vai fazer um trígono com Saturno, então essas ideias têm um pouco mais de corpo, mais de forma, e ela também vai fazer uma quadratura com Marte em Touro, que é uma coisa meio de teimosia. Eu tive essa ideia, mas tem que ser assim. E nem sempre a gente tem os recursos, o tempo, o conhecimento para ser assim, do jeito que a gente imagina. Então a dica é fazer do jeito que dá, até porque no dia seguinte a Lua vai entrar em Virgem. E ela vai te cobrar isso. Ei, ei, bora ser um pouco mais produtivo, bora colocar a cabeça no lugar, fazer do jeito que dá. É muito louco, porque a mente, ela faz um grande esforço para se manter naquilo que é conhecido. Por mais que ela não goste daquele lugar, que às vezes não é bom financeiramente, emocionalmente, em termos de saúde, porém é o que é conhecido. Então ela vai sabotando as tentativas de mudança. Então a gente enfrenta uma resistência mesmo, inclusive. Tem um livro do. Como é que é o nome dele? Steven Pressfield, que antes se chamava A Guerra da Arte. Não é a arte da guerra, não, é a guerra da arte. Essa é a guerra que a gente trava para colocar nossa arte no mundo. Só que eu acho que deu problema em relação a esse nome, e agora é como superar os seus limites internos. Eu sei que a titia Lucelena, que é à frente da Nova Acrópole Escola de Filosofia, ela tem alguns vídeos no YouTube falando sobre esse livro. Ela também escreveu, se eu não me engano, uma introdução para o livro traduzido para o português do Steven Pressfield. Então, assim, é incrível e fala mais sobre como que a nossa mente realmente tenta puxar a gente para trás para nos manter no conhecido. Incrível, fica a dica. E aí, na sexta-feira, o Quiron entra em Touro. Veja bem,
Essa é uma entrada meio assim: "Tô chegando, vamos lá, ver de qual é", porque ele vai retornar para Áries esse ano ainda, e ano que vem ele retorna para Touro. Então é como se agora a gente tivesse o deguste do que vai ser o trânsito completo de Quiron por Touro, que vai até 2033. Quiron, gente, é um ponto de dor. Eu não vou entrar no mérito da mitologia de Quiron e de por que esse arquétipo é do jeito que ele é. Tem astrólogo que nem considera Quiron, tá? Deixa isso claro, tá? Porque tem astrólogos que não trabalham com Quiron, mas eu vejo super sentido. Então, assim, onde temos Quiron, por onde Quiron está transitando, são locais onde a gente sente dor. É uma ferida. E a ferida de Quiron em Touro é a ferida de não conseguir gerar os próprios recursos. É a ferida de não conseguir sentir prazer, de não conseguir descansar, de não conseguir desfrutar. É a ferida de estar submerso em crenças de escassez. Então é um trânsito importante, porque hoje a gente tem, assim, muita gente nessa dor, na dor de viver com poucos recursos, da dor de sentir que não consegue dar um jeito na vida nesse sentido, sabe? Então, na medida em que procuramos sanar essa ferida, a gente olha para isso, percebemos os padrões, vemos do que vem lá de trás, dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Percebemos em que ponto a gente se sabota. A gente não só consegue resolver a nossa ferida, mas também ser suporte para que outras pessoas também resolvam. Pessoas que têm Quiron em Touro, muitas têm quase 50 anos, né? Vai ter retorno de Quiron, e retorno de Quiron é um babado. Então, assim, é urgente, principalmente para vocês, que se olhe para isso. E aí, um ponto importantíssimo tem a ver com como a gente se regula emocionalmente, mentalmente, nos fornecendo as condições necessárias para que a gente tenha inteligência, criatividade, ânimo, força, assertividade naquilo que estamos fazendo. O que acontece é que a crença no esforço incide, por vezes ficamos naquela coisa da batalha, 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 não posso descansar. Descansa quando vai descansar, né? Porque uma hora tem que descansar. Descansa com muita culpa, se sentindo a pior pessoa do mundo, que não poderia se divertir, que não poderia desfrutar, sendo que, na verdade, para que a gente manifeste mais desfrute, mais descanso, mais tempo para poder desfrutar e sentir prazer, a gente precisa de um ponto de atração. Porque a gente não atrai o que a gente vibra. Então, se você não se permite descansar, se você não se permite sentir prazer, se toda vez que você vai sentir prazer você se sente muito culpado, na verdade você está atribuindo uma conotação muito negativa e aí a sua mente vai sabotar tudo isso, inclusive os movimentos que te trariam mais dessas oportunidades. Por isso que quando a gente está numa situação difícil, inclusive financeira, a gente precisa encontrar a forma de sentir prazer, de descansar dentro das nossas condições. E aí é que entra o autoconhecimento e aí é que entra esse Quirón em Touro. Especialmente no contexto de temporada canceriana, que a gente vai entrar logo mais, é quando percebemos o que nos nutre para além do que o nosso sistema extremamente consumista joga pra gente. Então, se não ficamos muito atentos ao tipo de manipulação que estamos sofrendo, a gente acha que só existe satisfação em contextos onde se gasta muito dinheiro, onde se tem aquilo que a gente não tem. Só que encontrar satisfação na nossa realidade, nas coisas simples, mostrando para nossa mente que a vida é boa de ser vivida, é, ao meu ver, um dos pontos mais fundamentais para que a gente manifeste abundância. Então é muito importante ter isso em mente. Nesse mesmo dia, na sexta-feira, a lua entra em Virgem. A melhor lua pro sextou? Não é a melhor lua pro sextou. Sabe aquela coisa de combinar as coisas na lua em Leão e desistir na lua em Virgem? É muito do que pode acontecer. Então não coloque tanta expectativa lá no rolê, que pode ser que chegue sexta-feira a lua em Virgem como um balde de água fria, tipo assim: "Ai meu Deus, não quero nada disso, nada tá bom". A lua em Virgem traz essa energia muito crítica, ela permanece no sábado também, inclusive no sábado ela fica livre, ela não faz aspecto com ninguém, então ela tá meio solta demais, e aí essa tendência crítica de querer fazer tudo, querer resolver tudo fica muito evidente. Então, assim, vejo mais esse fim de semana a galera correndo pra colocar as coisas em dia, o que eu acho até bom, tá? Porque na semana que vem a gente já tá quase entrando em Mercúrio retrógrado, e aí o pau vai torar, né? Mercúrio retrógrado em Câncer, que vai acontecer do dia 29 de junho até o dia 23 de julho. Tá, aí no domingo o Sol entra em Câncer.
A gente finaliza a temporada geminiana, isso logo cedo, e entramos nesse ciclo de olhar para aquilo que nos nutre. Esse é o sentido de câncer. A gente atribui muito câncer. A gente atribui muito câncer a drama, questões emocionais, colinho. Mas câncer é o signo que representa a nutrição emocional, acima de tudo. A sensação de segurança, de acolhimento, são bases muito importantes para que o nosso processo criativo se desenvolva. Não à toa, Leão é o signo seguinte, e também para que a gente consiga justamente lidar com esses desafios, igual eu falei na introdução. Gente, uma coisa é certa, as coisas vão dar errado. A gente que estuda astrologia e acompanha há muitos anos, conseguimos ver claramente como que a vida é cíclica. E mesmo a partir dos trânsitos astrológicos do nosso mapa, a gente consegue perceber que assim, uma hora vai dar ruim. E aí a ideia não é fazer de tudo para que nada de ruim aconteça, e sim trabalhar a nossa base emocional, expandi-la para que quando isso acontecer, porque uma hora vai, a gente não atribuir uma conotação tão negativa e tão desastrosa e tão apocalíptica. A gente olhar para aquele desafio e falar, vou matar no peito, o que tiver que enfrentar eu vou enfrentar e bora. Esse Sol em Câncer, logo que ele entra, ele já faz um sextil com o Quirón, que acabou de entrar em Touro, então é um match muito interessante. É um flerte de leve, mas assim, então eu posso fornecer resposta de por que é muito doloroso descansar, porque é muito doloroso sentir prazer. Isso com base lá na sua ancestralidade, no que foi passado para você ao longo da sua criação. Então, muitos insights nesse sentido podem surgir também. E aí, no fim do dia, 17h55, a Lua entra em Libra, paz e amor para começar a segunda-feira, graças a Deus. Sinto dizer a vocês que realmente o dia melhor para dates esse fim de semana é domingo à noite. No fim, é uma semana relativamente tranquila, sem grandes arrombos e loucuras planetárias. E eu espero que vocês tenham gostado. Uma excelente semana para todo mundo. Beijo!